que você abrisse a tua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, por favor. Filipenses, capítulo 3. Enquanto isso, eu quero me apresentar. Meu nome é Henrique Dornelles. Eu atualmente sou líder de jovens lá da Encontros de Fé de Viamão. Assumi o trabalho após o pastor Felipe, né, que acredito que quase todos de vocês conheçam. E tem sido uma bênção, né, a gente tocar o trabalho lá. Sou casado com a Alessandra, né? No momento a gente está em culto lá e ela está pregando. Então esteja em oração por ela também. Tenho certeza que vai estar uma bênção lá. Vocês estão felizes, pessoal? Posso pedir uma coisa para você, sim ou não? Sou visita, né? Então eu posso pedir, né? Quando eu falar, preguem comigo, pode ser? Então falem amém, fiquem à vontade, glória a Deus. Vocês estão em casa, é eu que sou visita. Então assim, fiquem à vontade, amém? Glória a Deus. Obrigado por me receberem, vocês todos também. A gente está então na série Metanoia, né? Segunda temporada. E hoje o tema da mensagem é conhecimento, né? Restaurando a verdade. Confesso que no final do louvor, e enquanto o Raul orava aqui, Deus já começou a queimar algumas coisas no meu coração. E eu não sei se do meio para o final algumas coisas não vão mudar aqui. Mas o tema é esse, amém? Conhecimento, restaurando a verdade. Você pode repetir isso comigo? Conhecimento, restaurando a verdade. Se você está comigo no livro de Filipenses capítulo 3, eu quero ler a partir do verso 7, por favor. Diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Leva-nos a te conhecer um pouco mais nessa noite. Através da tua palavra, nós estamos disponíveis, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Será que você pode orar comigo, pode ser? Diz assim, Espírito Santo, tu és bem-vindo em meu coração e nesse ambiente. Em nome de Jesus, amém. Eu queria começar lendo esse texto porque algo para mim fica muito claro quando eu leio ele, né? E eu confesso que já li esse texto diversas vezes. Confesso também que sempre me surpreendo com como Deus faz as coisas, porque é um tema que queima muito no meu coração, né? E a primeira vez que o Raul me mandou mensagem, tinha ali as datas, né, e os temas e tal. E inicialmente eu não sabia muito bem ainda como é que ia ficar, né? E quando eu bati o olho, eu disse, Senhor, eu quero que seja isso aqui, né? Se for da tua vontade, né? E foi legal porque acabou encaixando. E sempre que eu leio esse texto, algo queima novamente no meu coração, que é a importância do conhecimento de Deus. Eu queria começar te atentando para isso, né? A gente tem, por exemplo, o apóstolo Paulo como uma referência, alguém que nós podemos nos espelhar, alguém que escreveu boa parte do Novo Testamento, um homem de Deus, amém? Alguém que viveu na terra, um herói da fé. E é muito interessante como Paulo, aqui nesse trecho do livro a Filipenses, ele deixa muito claro a importância de conhecermos a Deus. Como isso não só é algo importante para nós, mas é algo necessário, como é algo vital para eu e você, que somos cristãos, amém? Tem crente aí para dar um amém? Amém. Eu e você que somos crentes, se você não é crente, você está aqui nessa noite e ainda não, né, reconhece Jesus como teu Senhor e como Salvador, fica tranquilo, essa é a noite, amém? Amém? Fica à vontade. É importante conhecermos a Deus. E como eu falei para vocês, eu realmente aprecio esse tema e eu quero falar um pouco sobre isso, né? Mas eu quero começar falando com vocês a respeito do problema do jardim, né? Se você for comigo ao livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 2, a gente vai poder perceber aqui algo que aconteceu logo no começo da humanidade.
e que acabou gerando consequências que nos perseguem até hoje. Gênesis, no capítulo 3, se você ler comigo, no versículo 2, você vai ver o seguinte, diz assim: a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quando eu conversava com o Raul, achei muito legal, ele mandou um áudio falando um pouco a respeito da série, e algo que me marcou muito foi isso, um vírus foi instalado na humanidade no Éden. Essa frase é importante, um vírus foi instalado na humanidade. A mentira, aliada ao desconhecimento de Deus, gerou o que nós costumamos chamar de pecado original, amém? E esse pecado fez separação entre o homem e Deus. Nós então, e eu digo nós como humanidade, fomos removidos do jardim, e a partir daquele momento foi necessário que Deus empreendesse uma caminhada até que pudesse nos resgatar em Cristo, amém? Você está comigo, sim ou não? Desde o Éden, nossa visão de mundo se contaminou. A mentira e a verdade levou a humanidade até hoje, e leva a humanidade até hoje, a diversos enganos. E por isso esse tema é tão importante, tão relevante para nós ainda hoje, porque agora em Cristo, Deus está trabalhando em nós com um antivírus, restaurando a humanidade e restaurando a verdade, amém? Fala comigo: restaurando a verdade. E para dar continuidade, eu queria falar com vocês a respeito de dois termos, Eu escrevi assim: fake news versus good news, E eu tenho certeza que você já ouviu falar nesse termo, fake news. Está muito em voga hoje em dia isso, Eu sou estudante de Direito, me formo agora no final do ano, e até no meio jurídico e acadêmico isso acabou gerando muita repercussão, e questão de eleições e tal, e parece que na nossa geração isso se tornou algo relevante, a tal das fake news. Vai comigo no livro de João, capítulo 8, no verso 44, eu quero ler um texto com vocês, que fala sobre isso que nós estamos conversando. João, capítulo 8, versículo 44. Olha o que diz aqui: vocês pertencem ao pai de vocês, aqui é Jesus falando, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Esse termo fake news é importante, Por quê? Porque a gente precisa nunca, ou melhor, precisamos nos lembrar e nunca nos esquecer que o diabo sempre trabalhou através da mentira. É a forma como ele trabalha, Mentindo, enganando, acusando. Foi o que aconteceu no Éden. Deus disse algo para o homem e para a mulher, sim ou não? Vocês podem comer, dos frutos que há no jardim, menos daquela árvore. E é interessante como ele inicia distorcendo a verdade, O primeiro passo é distorcer a verdade. O que Deus disse? Deus não disse: vocês não podem, não podem, não podem. Ele disse: vocês podem tudo. Vocês não podem apenas comer de uma árvore. Ou seja, tudo está liberado para vocês. Eu tenho dado a vocês, menos uma árvore. E o diabo já tenta distorcer a verdade. Ele diz: ué, Deus está proibindo vocês de fazer as coisas? Vocês não podem fazer nada, então, nas minhas palavras, E aí naquele momento ele começa a colocar afirmações no coração do homem, da mulher no caso, que não são verdadeiras, informações falsas, mentiras. Deus disse: não comam. O diabo diz: não, vocês podem comer. Deus disse que o homem e a mulher morreriam, e o diabo diz: não, certamente vocês não vão morrer, porque a forma como o diabo trabalha é a mentira, e você precisa saber disso, porque isso faz diferença nas nossas vidas. Você precisa entender que quando você tem um relacionamento, por exemplo, de amizade com algumas pessoas que costumam mentir, você sempre tem que trazer à tua mente que o diabo trabalha através da mentira.
E é claro que eu não estou falando de ninguém aqui dentro, amém? Amém, glória a Deus. Mas daqui a pouco você tem um colega de trabalho, um colega de faculdade, daqui a pouco você conhece alguém desde a infância, e essa pessoa mente, isso precisa te chamar a atenção, isso não pode se tornar algo comum para você, porque essa é a maneira como o diabo trabalha, amém? Você está comigo, sim ou não? Amém. E nós precisamos entender que o Senhor, o nosso Deus, diferentemente do diabo, trabalha através da verdade, amém? Ele trabalha através das suas boas novas de grande alegria. Eu gosto muito do texto, do nascimento de Jesus. E aí, quando eles vão anunciar isso, eles dizem assim, Ei, eis que trago boas novas de grande alegria. O evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia. Por isso, good news, Se o diabo trabalha com as fake news, o nosso Senhor trabalha com a boa notícia, que é o evangelho, que é a verdade, amém? Amém? E é importante que a gente tenha isso gravado no nosso coração, porque essas são bases, esses são fundamentos que vão permear toda a nossa vida e os nossos comportamentos. É importante que você entenda isso. É importante que a gente entenda que a mentira, uma mentirinha boba, não é só uma mentirinha boba, mas é algo sério. A mentira é o meio pelo qual o diabo trabalha. E a gente também precisa lembrar que falar a verdade não é apenas ser alguém bonzinho ou legal, mas a verdade de Deus carrega poder, amém? O evangelho é o poder de Deus, amém? Eu amo essa, até na minha camiseta, depois eu vou tirar a camiseta e vou mostrar para você. Na camiseta atrás está escrito: o evangelho é o poder de Deus, amém? Quem não ama essa frase, Quem congrega na Encontros de Fé e não ama essa frase, Nunca vi, Deus é bom, amém? E para avançar dentro disso, eu queria te lembrar de algo que eu acho muito relevante, muito importante para esse tempo, que é: sim, a verdade existe. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: sim, a verdade existe. E talvez isso seja algo completamente ilógico até, anormal se ouvir isso em algum momento, mas eu acredito que para os dias em que nós vivemos é algo importante, porque nós vivemos atualmente em um mundo em que existe um discurso de que tudo é relativo, sim ou não? Homem e mulher, como é que é? Não é bem assim, espera um pouquinho, é relativo. Não. A mentira, não, mas a mentira, ok, não, mas e se a mentira beneficiar alguém, então pode ser, não, mentir é errado, não, é relativo, talvez, sim ou não. E a gente precisa entender que lá fora as pessoas têm um conceito de que inclusive não existe uma verdade absoluta. Eu tenho testemunho sobre isso, quando eu estava me convertendo, eu estava na escola ainda, no colégio, e tinha um professor de história, E é complicado, professor de história, e é tão complicado que a minha esposa é formada em história, Então, tipo assim, Deus sabe o que faz, Mas esse professor de história, ele tinha lá o jeito dele, as convicções dele, e eu estava me convertendo, então você sabe como é que é, coração de novo convertido, o cara está ali queimando, e Deus o livre falar alguma coisa, e ele começou a falar numa aula sobre Jesus, mas ele não estava pregando o evangelho, ele estava falando que Jesus era um cara legal, que viveu na terra, o Jesus histórico, que é inegável pela ciência e tal, o Jesus que andava com as pessoas necessitadas, etc. E começou a falar algumas coisas que no momento eu percebi que eram equivocadas à luz da palavra, E aí eu não pude me conter, levantei a mão e falei para ele: não, professor, isso aí está errado. E aí ele disse assim para mim: como assim está errado? Como assim tu está me dizendo que está errado? Aí eu falei para ele: não, está errado? Mas como é que tu sabe que está errado? Não, porque essa não é a verdade, eu sei qual é a verdade. E aí ele disse: mas como é que tu sabe qual é a verdade? Eu falei: ué, está na Bíblia, a verdade está na Bíblia. E aí eu lembro que quando eu disse que era a verdade como algo absoluto, como se eu tivesse fincado o pé e dito: essa é a verdade, o que não é isso não é verdade, o que passa disso não é verdade, ele enlouqueceu na hora. Eu nunca tinha visto aquilo, cara. Enlouqueceu, gritou: não é bem assim, porque a verdade não é isso, não é aquilo e tal. E aí, desde então, isso marcou o meu coração, e eu tenho me atentado a isso, a gente se manter enraizados na verdade, como algo que é um fundamento para a nossa vida, não apenas em questões ou pontos que são verdades, mas na verdade em si, em um entendimento de que sim, a verdade existe.
de que não importa o que te digam na tua faculdade, os teus professores, os teus amigos, os teus, os teus familiares, não importa, a verdade continua existindo, ela continua sendo a verdade, ela continua sendo uma só, e ela continua imutável ontem, hoje e será imutável para sempre. Amém? Existe uma verdade absoluta. Não, nem tudo é relativo. Sim, Deus fez o homem e a mulher, amém? Eu vim aqui para Novo Hamburgo, né, para daqui a pouco eu querer arrumar briga. Não, mas é sério, né? Vocês sabem disso. Nem tudo é relativo, e nós, como cristãos, precisamos ter essa compreensão, conhecer a verdade e nos apegarmos a ela. Amém? Amém? Se você voltar um pouco, a gente estava em João capítulo 8, em João no capítulo 1, eu quero ler com você o versículo 14. Olha o que diz a Bíblia aqui. João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Outra versão diz, né? E o verbo se fez carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Se a gente avançar ainda no livro de João, no capítulo 14, eu quero ler o verso 6 com você já sabe de cor, né? Podia até citar, não precisava nem abrir, mas vamos abrir juntos. João capítulo 14, versículo 6, tem alguns versículos que a gente sabe de cor, né? E glória a Deus por isso. João capítulo 14, verso 6, olha o que diz aqui. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esses textos são importantes, né? O texto de João capítulo 1 fala que o verbo, aquele que é a palavra, aquele que é a verdade, se fez carne e habitou entre nós. Está falando de Jesus, amém? Do próprio Deus encarnado, né? Tem uma versão que diz que Jesus tabernaculou entre nós, porque o próprio tabernáculo de Deus se fez carne, andou entre os homens e a sua presença passeou a terra, amém? E no capítulo 14, verso 6, Jesus está aqui afirmando algumas coisas. Em primeiro lugar, Ele é o único caminho ao Pai, amém? A gente ouve falar, né, várias vezes ao longo da vida, não, todos os caminhos levam a Deus, né? Não, Deus, a gente chega em Deus de qualquer forma, da nossa forma. E a gente precisa entender que, de novo, essa não é a verdade, porque Jesus aqui está dizendo, eu sou o caminho, amém? O que isso significa? Que Ele não é um caminho, que Ele não é um dos caminhos, que Ele não é algum caminho que possa existir, mas Ele é o único caminho, amém? Além disso, Ele diz, eu sou a verdade, a única verdade, a representação da verdade. E eu sou tão grato a Deus por Jesus, por tantos motivos, e um deles é, Jesus esteve na terra, Ele andou no meio dos homens, Ele se fez carne, Ele abriu mão momentaneamente dos seus atributos e viveu na terra como um homem cheio do Espírito Santo, cumpriu toda a lei, viveu da forma como nós vivemos, sabe as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e mais do que isso, veio à terra também para ser um modelo ao qual nós poderíamos seguir. Então Ele vem e nos mostra a verdade caminhando, se movendo, agindo. E agora, quando nós o conhecemos e a forma como Ele viveu, agiu, como Ele andou entre nós, nós podemos conhecer um pouco mais a respeito de quem Ele é e a respeito da verdade de Deus. Você está comigo, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Além disso, Ele diz que Ele é a única fonte de vida e vida eterna. Isso é tão importante porque nos lembra que a nossa vida não inicia apenas, né, quando a gente nasce e termina quando nós morremos aqui nessa terra, mas a realidade para nós é que nós estamos vivendo uma vida aqui, mas um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, amém? E glória a Deus por isso, né? Nós merecemos a morte, mas o Senhor nos deu uma vida eterna. Nós merecemos o inferno, mas o Senhor nos concedeu a graça de estarmos com Ele no céu. Nós merecíamos uma eternidade sem Deus, mas Ele nos
permite acessarmos uma vida em que viveremos para sempre com Ele. Sabe, isso toca muito o meu coração, né? A gente fala tanto do céu, e aí lê os textos e tal, as ruas de ouro, né? As portas de pedras preciosas, e várias coisas, um rio e tal, e a gente fica, meu Deus, o céu deve ser incrível, né? Mas algo que me marcou sempre é que o céu não é o céu porque é legal, mas o céu é o céu porque é o lugar onde Deus está. Sabe, se o céu, né, fosse muito diferente do que está escrito ali na Bíblia, se fosse um chão duro, né, gelado, sei lá, ou de qualquer jeito que fosse, mas se Deus estivesse ali, cara, eu queria estar nesse lugar. A gente precisa ter esse coração, né? O Raul falava sobre a presença de Deus, e isso tem que marcar o nosso coração. Senhor, nós não queremos as ruas de ouro, nós não queremos um rio, nós não queremos pedras preciosas, nós queremos o Senhor. O que importa para nós é o Senhor e a Tua presença. Não tem nada a ver com simplesmente a gente, né, não querer ficar numa temperatura alta lá no inferno. Não quero ir para o inferno porque eu não gosto de calor. Não tem nada a ver com isso. Se o céu fosse quente, eu não ia me importar, porque onde nós queremos estar é onde o Senhor está. E por isso é tão importante nós entendermos que Jesus é a vida, e é a vida eterna. E se nós queremos estar com Ele para sempre, e se queremos viver uma vida eterna com Ele, nós precisamos conhecê-lo. A gente precisa saber quem Ele é, como Ele é, qual o cheiro dEle, qual o número do calçado, como Ele se move, como Ele fala, como Ele ora. A gente precisa entender essas coisas para que nós possamos ser mais parecidos com Ele. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí? Amém. E é tão incrível porque tudo isso está disponível para nós, né? Esse caminho está disponível, essa vida eterna está disponível, e a verdade de Deus tem sido revelada a nós. Eu amo isso no Senhor, né? Como Ele decidiu, Ele tomou uma decisão de revelar-se ao homem. Sabe, a gente, né, não teria como. Tem a história da Torre de Babel, né? Os caras começaram a construir a torre, a gente quer chegar a Deus, a gente quer chegar a Deus, a gente quer chegar a Deus. E naquele momento eles não entenderam, né, que não é assim que funciona. Nós, como seres humanos caídos, precisávamos que o Senhor viesse até nós. Nós não temos virtude em nós, capacidade ou qualquer tipo de qualidade em nós que pudesse nos levar até Deus e a Sua presença, que pudesse nos dar a salvação, que pudesse nos dar qualquer tipo de dom ou vantagem. Nós precisávamos que o Senhor viesse até nós, e Ele, sabendo disso, decidiu se revelar ao homem. Eu amo como quando Deus conversa com Moisés, e tu não precisa abrir, eu vou citar o texto. Quando Deus conversa com Moisés, Ele vai dizendo assim, Ele diz: eu revelei a Abraão o Deus El Shaddai, tudo aquilo que eu poderia fazer. Ele viu a minha boa mão se movendo, eu revelei a ele o meu poder, tudo aquilo que eu poderia fazer. Mas quando ele conversa com Moisés, ele diz: eu sou Yahvé, o Deus eu sou. O que ele está dizendo a Moisés? Ele está dizendo: Moisés, progressivamente antes, quando eu me revelei a Abraão, eu revelei o meu poder, mas agora a você eu quero revelar quem eu sou, a minha presença. Eu quero que você me conheça como eu sou, eu quero que você me veja face a face, como você vê o seu amigo. Amém? E é tão incrível como progressivamente Deus foi se revelando. Então Moisés começa os escritos, e hoje a Bíblia chega até nós. Mas mais do que isso, Jesus vem à terra, e depois, quando Ele ascende aos céus, Ele envia o seu Espírito para que habitasse em nós, e para que nos ensinasse toda a verdade, porque o desejo de Deus é que você o conheça. Esse é o desejo de Deus para você. Eu acho isso interessante, né? A gente tem contato com jovens, né, a todo momento, e uma das grandes dúvidas dos jovens é: o que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o meu propósito? Né? Propósito, a palavra aí famosa também. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que Deus quer de mim? Posso te dizer, se você ainda tem dúvidas quanto a isso, faça o que você já sabe que Deus espera de você. O que Ele espera de você? Que você o conheça. Comece a trabalhar. Deus não chama ninguém que está parado. É legal, né? Como Samuel chega na casa de Davi lá, e aí tá todos os irmãos lá, menos Davi. Davi está no campo, trabalhando, pastoreando. E aí ele chega: é esse aqui, Senhor? Eu acho que é esse aqui. O cara é bonitão, é alto, né? Parece o Raul, o William, os caras bonitos assim. Aí Deus diz: não é esse aí. O próximo? Não é.
Tá, só tem esses aí? Não, tem um que está trabalhando lá. Aí Deus diz, é esse aí. Deus não chama ninguém que está parado. Começa a fazer o que você já sabe que Deus espera de você, e Ele vai revelar a você aquilo que Ele tem personalizadamente para a tua vida. Amém? Você está comigo? Nós precisamos conhecer o Senhor. Se Jesus é Deus, amém? Se Ele é o Filho de Deus, amém? Se Ele é o próprio Deus encarnado, se Ele é a verdade absoluta, amém? Você concorda com isso? Então você precisa conhecê-lo. Se tudo isso é verdade, então você não tem escolha, você precisa conhecê-lo. Se Ele é Deus, como diz que é, se Ele é o Filho de Deus, como diz que é, se Ele é a verdade, você tem uma obrigação, você precisa conhecer esse Deus, amém? Nós precisamos conhecê-lo. Em primeiro lugar, porque nós fomos feitos para isso. Eu amo como a Bíblia, né, contando inclusive essa história do pecado original, ela diz que Deus vem ao jardim para se encontrar com o homem e a mulher ao entardecer. E olha como Deus os coloca naquele lugar, no jardim do Éden. Então Ele vinha ao jardim, se encontrava com eles, tinha um relacionamento com eles, desenvolvia intimidade com eles. E através desse relacionamento, o Senhor se permitia ser conhecido pelo homem e pela mulher, por Adão e Eva. Ele os fez à sua imagem e semelhança, né? Já tinha uma raiz dentro do homem que o atrai ao Senhor, mas Deus vinha até o jardim e se colocava à disposição, vamos dizer assim, para que o homem se relacionasse com Ele e o conhecesse, porque Deus fez o ser humano para o conhecer. Dentre outras coisas, nós fomos feitos para conhecermos o Senhor, para nos relacionarmos com Ele, amém? Isso é tão importante porque se fala, né, que, e a gente vai ler depois, né, mas que a vida eterna é conhecer o Senhor. Então quando nós o conhecemos aqui na terra, nós já começamos a fazer o que faremos para a eternidade. E eu amo isso, larguei o esboço, né? Eu amo isso. Sabe por quê? Algo que é interessante, eu sempre penso nisso, quando você vai tirar a carteira de motorista. Quem não tem carteira ainda, levanta a mão aí, por favor. Muito obrigado. Tem alguém que está fazendo autoescola nesse momento ou não? Tem, ó, viu que legal? E quando a gente entra na autoescola, a gente quer aprender, deve, né? Tem gente que dirige antes, né? Ninguém dirige antes dos 18 aqui, amém? Em nome de Jesus, né? O gurizada já diz, não, eu sei dirigir desde os 12. Tá, mas como é que tu sabe, cara? Não, dirigia por tudo aí, Novo Hamburgo, Campo Bom, Canudos, passei por tudo. Não, né? Amém? Glória a Deus. Mas eu entro na autoescola para quê? Em primeiro lugar, para aprender a dirigir, amém? E para receber a carteira no final, né? Quando eu passar na prova e tal, e acertar as questões lá. Agora, quando você entra na autoescola, você começa as aulas teóricas, você faz uma prova, você passa na prova, e depois você inicia aulas práticas, amém? Não mudou, né? Desde a minha época, né? Não faz tanto tempo assim também. Você inicia aulas práticas. E o que você faz na aula prática da autoescola? Você dirige, né? Sim ou não? Ou seja, na aula da autoescola, você ainda não tem carteira, você quer chegar num lugar, mas na aula você já começa a fazer o que você vai fazer lá na frente, sim ou não? Para que você aprenda a dirigir, eles te colocam para dirigir, né? É isso, né? E eu vejo isso na vida com Deus também. O Senhor tem um futuro para nós, que é estarmos para sempre com Ele, e a vida eterna é, João 17,3, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se o Senhor tem um futuro para nós, que é estarmos para sempre com Ele, que é estarmos em um relacionamento eterno com Ele, o conhecendo um pouco mais e um pouco mais, então nós, assim como quando entramos numa autoescola, precisamos hoje começar a fazer o que faremos no futuro. Nós precisamos começar a conhecê-lo, amém? O cara não fez autoescola, né? O que ele está falando, né? Não, estou brincando. O Senhor nos fez para nos relacionarmos com Ele e para conhecê-lo. Agora, um segundo ponto, né, pelo qual é importante que nós conheçamos a Deus, e A.W. Tozer fala muito sobre isso, né? Tem um livro dele, é bom até, né? Eu vou indicar para vocês, não sei se alguém tem o livro. O William eu sei que tem, né? O Conhecimento do Santo, é um livro do A.W. Tozer, muito bom o livro.
E ele fala algo nesse livro, né, que também me toca muito, que é: nós precisamos pensar corretamente a respeito de Deus. Esse é um dever nosso. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não foi chamado para achar que Deus é de determinada maneira, da forma que você pensa que Ele é, e viver de acordo com isso. O que eu estou querendo te dizer? Que nós precisamos pensar corretamente a respeito de Deus. Por quê? Porque se eu, por exemplo, Henrique, tive alguma dificuldade ao longo da minha vida relacionada à paternidade, por exemplo, e aí, se eu penso em Deus baseado na forma como eu enxergo o mundo, então talvez eu tenha dificuldade em enxergar Deus como um bom pai. Talvez eu tenha tido dificuldade ao longo da minha vida, porque pessoas foram muito ruins para mim, e talvez por conta disso, pensando na minha forma de pensar, eu tenha dificuldade de enxergar a bondade de Deus. Talvez eu e você, algum de vocês, fomos traídos em algum momento, seja em um relacionamento, mas não só isso, em uma amizade, algum tipo de liderança, sei lá, eu não sei. E talvez, por conta disso, pensando na nossa ótica humana e no nosso entendimento limitado, a gente tenha dificuldade em perceber a fidelidade de Deus. E por isso é importante que você pense corretamente a respeito de quem Deus é. Não, eu posso ter sofrido com relações ao meu pai, mas Deus continua sendo um bom pai. Eu posso ter sido traído ao longo da minha vida, mas Deus continua fiel. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é. Talvez eu tenha dificuldade em enxergar bondade nos outros, mas o Senhor continua sendo bom. Isso é quem Ele é. Essas não são qualidades de Deus, não são, características de Deus, é quem Ele é. Ele é amor, Ele é bom, Ele é fiel, amém? Você está comigo? E por isso é importante que nós tenhamos pensamentos verdadeiros a respeito de Deus, porque senão a gente corre o risco de nos tornarmos pessoas que são idólatras. O que eu estou querendo falar com isso? A gente sempre pensa, né? Fala em idolatria, o que o cara pensa? Igreja católica, né? Que tem as imagens e tal, e amém, né? Se a pessoa adorar uma imagem, ela está transformando aquela imagem em um ídolo. Agora, idolatria não é só isso. Idolatria é alimentar em nós pensamentos a respeito de Deus que não são dignos dele. Então, se você enxerga Deus como alguém que não é bom, você não está vendo o Deus verdadeiro. Se você enxerga Deus como um Deus que não é um bom pai, que não é um pai amoroso, você está pensando em qualquer outra coisa, menos no Deus de Israel, porque Ele é um bom pai. E eu não estou falando isso para que nós, eu e você, porque isso é para mim também, nos sintamos então acusados daqui a pouco, mas eu ainda não consigo. Não, eu digo isso para que você entenda que você precisa, e eu preciso, nós precisamos entrar mais profundo em uma jornada do conhecimento de Deus. Talvez tenha coisas que eu ainda não consegui compreender, e eu só vou conseguir se eu entrar mais profundo em uma jornada de conhecimento de Deus. Por isso é tão importante conhecê-lo, amém? Você está comigo, sim ou não? Conhecer a Deus é a vida eterna. Por isso é tão importante conhecê-lo. Eu já citei, né? Não vou pedir para você abrir João 17:3, que fala que a vida eterna é conhecer ao Senhor, porque nós um dia estaremos para sempre com Ele e o conheceremos como Ele é. E que chegue logo esse dia, amém? A gente anseia por esse dia. Senhor, volta logo, por favor. Como nós ansiamos por Ti. Essa música é boa, né? Além disso, é importante que você conheça a Deus. E fica comigo que eu já vou encerrar, prometo que eu não vou demorar. Porque o conhecimento da verdade nos liberta. Se você ficar no livro de João, como você está, eu espero, mas você for no capítulo 8, no versículo 31, a gente vai ler juntos um texto que diz o seguinte, João capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Glória a Deus. A verdade nos liberta.
A verdade nos liberta das mentiras do diabo, amém? Tem um texto de Romanos, no capítulo 8, que diz assim, que a lei do Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está falando nesse texto? Ele está dizendo que o Espírito de Deus, essa nova lei, que no caso nesse texto fala de uma influência, uma autoridade, ele nos liberta então da influência e da autoridade do pecado e da morte. E a verdade, ela nos liberta das mentiras do diabo, porque quando você sabe qual a verdade, você não mais pode ser atacado com mentiras, amém? Talvez você até seja atacado, mas isso não vai te afetar, porque você tem uma firme convicção daquilo que é a verdade, amém? Talvez você tenha ouvido ao longo da tua vida o diabo te acusando e dizendo, não, você não presta, não, você é ruim pra caramba, não, você é um mau filho, você não é um bom funcionário, não, você não é um bom estudante. E você precisa começar a colocar verdades para dentro de você, para que as acusações do diabo já não tenham mais voz. Metanoia fala disso, a renovação de mente, a palavra metanoia, né, que está vinculada ao arrependimento, ela fala da gente compreender que algumas coisas que talvez em algum momento a gente achou que fosse verdade, não são mais. E a renovação de mente se dá quando nós colocamos verdade para dentro, amém? E a verdade começa a expulsar aquilo que não é verdadeiro. Então você precisa entender isso. Por exemplo, quando você entende que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, quando você entende que você foi chamado para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então quando o diabo disser que você é sujo, você vai dizer, eu até sou sujo mesmo porque eu sou pecador, mas hoje eu sou a nação santa de Deus, porque Ele me cobre com seu sangue e me lava dos meus pecados. Isso é uma verdade que você precisa te apegar para que o diabo já não tenha mais poder e autoridade sobre a tua vida, para que as acusações do diabo já não falem mais alto do que a voz do Senhor, que é a verdade. A verdade nos liberta das mentiras do diabo, e ela também nos liberta de nós mesmos e das nossas convicções equivocadas. Não, eu acho que Deus é um velho que está no céu, né? Que fala que nem o Cid Moreira, né? Que tem uma voz de trovão. Sei lá, Deus está longe, né? Ele fica com um chicote na mão, parece sentado e parece esperando só alguém errar para slap, né? E a gente às vezes tem convicções que são nossas, mas que estão equivocadas, e a verdade nos liberta disso. Ela faz a gente compreender que, sinceramente, eu vou ser muito franco para você, tá? Às vezes a minha esposa não gosta, ela reclama que tem vezes que eu sou muito franco, assim, ela fica meio assim, né? Mas a verdade é o seguinte, pouco importa o que você pensa. Pouco importa o que eu penso. Não importa se eu acho que Deus é mau ou não, Ele é bom. Não importa se eu acho que Deus, né, não tem todo o poder, Ele tem. Não importa se eu acho que Deus está lá em cima no céu, velho brabo com um chicote na mão. Não, a Bíblia diz que Ele habita em nós. E é importante que você comece a deixar de lado as tuas convicções, abra mão disso. Não, eu sei, não, deixar para mim, eu sou, né? Como diz o pastor Felipe, né? Glórias a mim, louvado seja eu, né? Abra mão disso. Procure ter convicções baseadas na palavra. Aquilo que não é a verdade precisa começar a perder espaço dentro de nós, para que a verdade de Deus possa nos preencher um pouco mais, amém? Amém? E isso nos leva a uma nova mentalidade. Isso nos leva a uma mentalidade espiritual. A gente começa a deixarmos de ser pessoas que são carnais e começamos a ser pessoas espirituais. No texto de Romanos 8, Paulo fala sobre isso, né? Que existe uma mentalidade da carne e uma mentalidade do espírito. E para que a gente possa viver uma vida através dessa mentalidade espiritual, a gente precisa que a verdade de Deus esteja clara em nós, que ela penetre o mais profundo do nosso ser, para que a gente comece a compreender aquilo que realmente vem de Deus, qual é a sua real vontade para nós, seu desejo para nós, amém? Amém? Agora, algo que me chama a atenção nesse texto, e pelo visto chama a atenção do Raul também, né?
fala sobre o conhecimento por experiência, né? Há algum tempo já, eu comecei a pensar em algumas coisas, Deus começou a falar comigo Ele trouxe algo que é: conhecer sobre Deus não é conhecer a Deus, amém? Você pode saber coisa a respeito de Deus, assim como, se eu perguntar para você, se você me conhece, qual seria a tua resposta? Talvez alguns diriam que sim, eu conheço, por quê? Porque eu sei o teu nome, né? Vai perguntar quem é o cara que foi lá, um tal de Henrique lá de Viamão, beleza? Agora, e se eu te perguntasse a minha idade, você sabe qual é a minha idade? Talvez alguns saibam, né? O William olhou para mim e riu. Mas, acho que a maioria de vocês não sabe. Se eu perguntasse o meu time do coração, não vou entrar nessa aí, né? O negócio não está muito bom para ambos os lados, né? Que tristeza. Se eu perguntasse para você, sei lá, onde eu nasci, né? Qual é o nome do meu pai, da minha mãe, quantos anos tem a minha esposa, o que eu gosto de comer, né? Qual é o carro que eu tenho? Você já diria: opa, pera aí um pouquinho, talvez eu não te conheça como eu pensava. E isso também é verdade a respeito de Deus. Saber informações a respeito de Deus não é conhecer a Deus. Você sabe o meu nome, mas você não me conhece, né? E vamos conhecer, amém? Glória a Deus, vamos lá para Viamão todo mundo depois, voltamos para cá de novo, coisa boa isso. Mas a gente precisa entender que o Senhor está nos chamando para algo mais profundo. Ele não quer que você saiba a respeito dele aquilo que o Raul te falou, não. Ele não quer que você saiba a respeito dele o que eu estou te dizendo nessa noite. Ele não quer que você saiba a respeito dele o que o pastor Dionísio e o pastor Paulo Figueiredo falaram, não. Ele quer que você o conheça. Nós precisamos parar de terceirizar o nosso conhecimento de Deus. Não, o que tu conhece de Deus? Eu conheço o que o Raul me diz. Tá aí, e além disso eu não conheço nada, eu só conheço o que ele me diz na sexta-feira. Amém, glória a Deus, está sendo bem alimentado. Agora, você precisa buscar mais. Você precisa conhecer mais a Deus. Você não pode terceirizar o teu conhecimento de Deus. Você precisa ir mais fundo nele. Nós lemos o texto de Filipenses capítulo 3, e quando Paulo diz que quer conhecer a Cristo, a palavra grega usada no texto é a palavra ginosco, que fala não apenas de um conhecimento teórico ou externo, distante, mas de um conhecimento prático. Fala de um conhecimento que é obtido através da experiência, através de um relacionamento. Sabe, a palavra conhecer nos tempos bíblicos, ela era a palavra utilizada, por exemplo, para o homem e a mulher e seu casamento, quando eles, estavam juntos naquele momento que você sabe qual. Então a Bíblia diz que o homem conhecia a sua mulher, a mulher conhecia o homem. Por quê? Porque o conhecer está vinculado a um relacionamento íntimo. E para que você conheça o Senhor como Ele espera e como eu tenho certeza que você deseja, você precisa desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Amém? Amém? O Senhor não quer que o conheçamos de ouvir falar. Nós fomos chamados para conhecer a Deus pessoalmente. E aqui me toca algo que é as verdades, presta atenção nisso aqui. As verdades sobre Deus já são verdades, amém? Amém? As verdades sobre Deus, aquilo que é verdade a respeito do Senhor, já é verdade, amém? Não importa o que eu pense, não importa o que eu diga, as verdades a respeito de Deus já são verdades, mas essas verdades precisam se tornar verdades nas nossas vidas. Tem uma diferença entre ser verdade, porque está escrito na Bíblia, e ser verdade na vida do Henrique. Tem uma diferença entre ser verdade porque é a verdade absoluta, mas daquilo se tornar realidade nas nossas vidas. Eu me lembro sempre, e eu quero que você preste atenção, não vou pedir para você abrir para não demorar, em Mateus no capítulo 16, verso 13, olha o que diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas,
porque isto não foi revelado, fala comigo, revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui a Bíblia deixa algo muito claro para nós, que é: Jesus sempre foi o Filho de Deus, amém? Amém? Ele não se tornou o Filho de Deus quando Pedro declarou isso aqui, ele já era, amém? Isso já estava estabelecido, essa já era uma verdade a respeito de quem Jesus é. Agora, nesse momento aqui, Jesus nos diz que Pedro não apenas tinha uma informação, mas ele teve uma revelação. Então ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir desse momento, isso não era algo que apenas era uma verdade, mas revelado a Pedro, se tornou uma verdade na vida dele. A partir daquele momento, Pedro não apenas sabia que Jesus era o Filho de Deus, porque alguém o havia dito, mas ele teve uma revelação pessoal, por andar com Cristo, por se relacionar com Ele, uma convicção de que Ele era o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, amém? E esse é o desejo de Deus para nós, sabe? Um dos meus sonhos, né? A gente tem vários sonhos, né? Por isso que a Bíblia diz, né, que os jovens têm sonhos, né? E os velhos sonharão daí com o derramar do Espírito e vice-versa, a questão da visão. Mas um dos meus sonhos é que o Senhor olhe do céu e Ele derrame, olhe do céu, né? E Ele derrame revelações sobre nós, sobre mim pessoalmente, e que eu possa ouvir Deus falando isso: bem-aventurado és tu, Henrique, porque isso não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado és tu, Henrique, porque isso você não obtém com conhecimento humano, senão pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Sabe, eu tenho orado e dito: Senhor, eu não quero, sabe, é claro que a gente precisa de sabedoria humana e racional, né? É claro que a gente precisa saber falar, saber pegar um microfone, né? Saber tomar água num copo, é claro que a gente precisa da cognição. Mas eu tenho dito: Senhor, eu abro mão disso aí, eu quero sabedoria que vem do alto. Dá-nos conhecimento do Senhor, dá-nos conhecimento de Deus, leva-nos mais fundo em Te conhecer. A gente precisa ter esse coração, amém, irmãos? Se a crença humana em uma mentira nos tirou do jardim, então a fé na verdade, por meio de Cristo, nos leva de volta ao reino de Deus, amém? Amém? Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, que é: quem você está se tornando? Quem nós estamos nos tornando? Eu sempre me pergunto a respeito disso, porque quando nós conhecemos a Cristo, nós passamos então, obviamente, a conhecer um pouco mais a respeito de quem Ele é. E a gente sabe que o desejo de Deus é que nós venhamos a nos tornar mais parecidos com Jesus, amém? Você tem esse desejo? Amém? Nós fomos chamados por Deus para sermos mais parecidos com Jesus. E isso é possível quando nós o conhecemos. Quando a gente conhece a Cristo, então a partir desse momento nós começamos a conhecer um pouco mais sobre quem Ele é. E, por exemplo, nós passamos a conhecer um pouco mais sobre aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta. Então eu, na minha vida, posso decidir viver uma vida onde eu abro mão das coisas que não agradam a Ele e começo a buscar um pouco mais aquilo que lhe agrada. Quando eu conheço um pouco mais a Cristo, eu consigo perceber algumas vontades que Ele tem para a minha vida, então eu posso caminhar em direção a isso e abrir mão de outras coisas que talvez eu perceba em um relacionamento íntimo com Ele, que já não convém mais que eu faça, que eu veja, que eu fale ou que eu viva. Uma premissa básica é que para que eu me torne mais parecido com alguém, eu preciso conhecer essa pessoa. Vocês não precisam ser parecidos. Eu vou usar o Raul porque o Raul vocês conhecem melhor, né? Vocês não precisam buscar ser parecidos comigo. Amém? Em partes, né? O cara tem que dar um bom testemunho, né? Mas, o que eu estou querendo dizer com isso? Se o objetivo de vocês fosse ser parecido comigo, e vocês não sabem, por exemplo, para que time eu torço, seria bom que vocês buscassem saber, se vocês quisessem ser parecidos comigo, sim ou não? Faz sentido? Se eu quiser ser parecido com o Raul, eu tenho que chegar nele. Raul, que time tu torce? Raul, ó, Inter, eu nem vou falar que time eu torço então.
deixa subliminar. Raul, que time tu torce? Raul, o que tu gosta de comer no café da manhã? Raul, o que tu gosta de fazer? Raul, qual é a música que tu gosta? Raul, o que tu gosta de ver na televisão? E aí eu começo a perguntar, ele começa a me dizer, eu começo a conhecer ele um pouco mais. E se eu quero ser parecido com ele, eu já compro uma camiseta do Inter. Se eu quero ser parecido com ele, eu já vou no Beira-Rio. Se eu quero ser parecido com ele, eu começo a ver os filmes que ele gosta, eu começo a comer as comidas que ele come. Porque para que eu consiga me tornar mais parecido com ele, eu preciso conhecer ele. Se você tem o desejo de ser parecido com Cristo, você precisa conhecer quem ele é. Você precisa buscar saber do que ele gosta, do que ele não gosta. Você precisa buscar saber aquilo que agrada a ele e o que não agrada. Sabe, eu acredito que nós já passamos da fase de apenas vivermos uma vida em que nós não queremos desagradar a Deus. Isso é importante, amém? Que as nossas vidas sejam vividas de modo a não desagradar o Senhor, mas a gente precisa se levantar como geração e dizer: Senhor, amém, nós não queremos viver vidas que te desagradam, mas permite-nos vivermos vidas que te agradam. Sabe, que a gente pare apenas de tentar não fazer Deus chorar, de não pecar, mas que a gente possa buscar viver uma vida em que Deus olha para nós e diz: ah, filho meu, filho bom, o filho em quem eu tenho muito prazer. Sabe, que nós possamos não apenas deixar de sermos pessoas que entristecem a Deus, e isso é importante, amém? Mas que nós sejamos aqueles que buscam ser pessoas em que Deus tem prazer, em que Ele se alegra, em que Ele olha e diz: ah, filho bom e fiel, amém? Amém? Mas para isso nós precisamos conhecê-lo. Para isso a gente precisa entrar mais fundo nessa jornada do conhecimento de Cristo, para que então, por conta de conhecê-lo e saber aquilo que Ele espera de nós, mas não só isso, por um relacionamento e por nos expormos a Ele, para que Ele possa formar em nós o seu caráter, amém? E para que, como Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, para que nós possamos ter em nós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus, para que nós possamos pensar como Ele pensa, para que nós possamos amar como Ele ama, para que nós possamos ser honestos, justos, sábios como Ele era. E também para que, a Bíblia diz que Jesus foi por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com Ele. Para que o caráter do Senhor seja formado em nós, e para que nós também possamos caminhar sobre as obras de Cristo. Sabe, Ele disse, se crerem em mim, obras maiores ainda que essas vocês farão. Pessoal, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele continua sendo poderoso. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. Poder para nos transformar, para mudar a nossa personalidade, o nosso caráter, para mudar a forma como nós pensamos, as nossas características, mas poder para curar os enfermos, para libertar os cativos, para trazer vida àqueles que estão mortos, poder para salvação, poder para uma vida eterna, poder para derramar dons, poder para derramar ministérios, propósitos sobre nós. O Evangelho continua sendo o poder de Deus, porque são as boas novas a respeito de Cristo, aquele que está vivo, amém? Amém? O Senhor está em um processo de restauração da verdade na terra. Ele quer formar Cristo em uma geração, Ele quer formar Cristo em nós, e Ele fará isso através de um relacionamento com Ele. A pergunta que eu já te fiz e te faço de novo é: quem você está se tornando? Será que você está se tornando um pequeno Cristo? Será que você está se tornando mais parecido com Jesus? Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você se coloque diante de Deus. E eu quero que o Senhor fale contigo nessa noite, amém? Baixa a tua cabeça onde você está. Eu queria pedir para que você começasse a orar agora. Comece a orar com as tuas palavras. Jesus está aqui nessa noite. Não te dispersa, não te desconecta. Esquece quem está do teu lado agora. O Senhor está aqui, Ele é mais importante.
Ele tem a preeminência, Ele tem a autoridade, Ele tem o domínio. Comece a orar com as tuas palavras onde você está. Comece a perguntar para Deus quem você está se tornando, quem nós estamos nos tornando. Talvez você tenha tido dificuldades em conhecer mais o Senhor nesses dias. Peça ajuda para Deus agora. Ele quer nos levar mais fundo, Ele quer te levar mais fundo em uma jornada de conhecimento de Deus. Ele quer te levar em uma jornada pelas profundezas de quem Ele é, para que você conheça os seus atributos, para que você conheça a sua beleza, para que você entenda o que Ele espera de você. Senhor, nós te damos liberdade nessa noite. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Toma-nos um pouco mais, enche-nos um pouco mais da Tua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Senhor, nós ainda não alcançamos tudo, mas nós prosseguimos firmes olhando para o alvo. Nós ainda não alcançamos tudo, mas nós temos um desejo em nosso coração, que é que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Forma Jesus em nós, Senhor. Restaura as verdades da Tua palavra em nossa geração. Restaura as verdades da Tua palavra em nós. Que a Tua verdade possa permear o nosso ser, dividir-nos lá no mais íntimo, Senhor. Preenche-nos com verdade. Preenche-nos com a Tua presença, Senhor. Que não haja espaço em nós para nada além do Senhor. Que não haja espaço para nós, para as mentiras, para as acusações. Senhor, nessa noite nós tomamos a autoridade. Em Teu nome nós amarramos o diabo, toda a força do mal, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos mentes liberadas agora. Em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Nós declaramos luz sobre esse lugar. Em nome de Jesus, entendimentos sendo iluminados. Jesus, nós precisamos de Ti. Tudo que nós queremos é o Senhor. Tudo que nós queremos é a Tua presença. Nós honramos a Tua presença nessa noite, Senhor. E fazemos da oração de Moisés a nossa. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for conosco, não nos faça nos mover. Assim como Davi um dia declarou, nós declaramos: Senhor, tudo que nós queremos é estar em Tua presença, é estar em Tua casa, é contemplar Tua beleza, é meditar em Seu templo. A única coisa que pedimos, Senhor, o nosso maior desejo é esse. Leva-nos a esse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Vem com mais, com mais. És bem-vindo, Espírito Santo. És bem-vindo, Espírito Santo. Fica de pé onde você está. Fecha os teus olhos. Eles vão começar a declarar a canção. Quero que você não te desconecte. Quero que você levante as tuas mãos o mais alto que você puder. Quero que você se concentre naquilo que você está declarando. Espírito